Então vamos lá. Olha, se tem uma pergunta que eu tenho respondido aqui ativamente nossa, o Ibovespa pode cair, pode voltar lá para os 60 mil pontos ou 70 mil pontos, né? Essa é uma preocupação constante aqui da maioria das pessoas e eu vou tentar responder para vocês aqui essa dúvida de uma forma sucinta aqui e tentar te fazer racionalizar mais um pouco sobre isso, né? Antes de mais nada, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, pausa o vídeo rapidinho, vai lá, me segue, @o_Raul_Sena. Ah, Raul, não tem Instagram. Cara, vale a pena criar um Instagram só para seguir isso lá, juro para você. Então é o seguinte, quem é Sardinha Raiz já sabe também, deixar aquele like na confiança e comentar aqui, eu vou na confiança, que eu gosto de saber quem são os sardinhas que estão comigo mesmo aqui. Tô decorando o nome de todos vocês, hein? Tô tentando responder todo mundo. Então, seguinte, o Ibovespa perdeu aí, né, os 100 mil pontos pela primeira vez no dia 17 de setembro agora. E aí as pessoas querem saber até onde essa queda pode ir, ou se ela já está se encaminhando para uma solução, né? Dessa data em diante ali, a gente começou a oscilar diversas vezes ali, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas o cenário geral tem sido de queda, né? Pelo menos por agora. Então não é impossível e nem improvável, assim, não é uma ultra raridade, não seria muito atípico, né? Se o Ibovespa voltasse assim ali para casa dos 70 mil pontos, 60 mil pontos, não seria nada que nunca aconteceu na história, né? O Ibovespa abaixo de 100 mil pontos, na verdade, foi regra na maior parte do tempo, né? Uma queda de 30% ali pode fazer com que o Ibovespa vá para esse número ali com tranquilidade. E uma queda de 30% não seria, assim, um evento extraordinário que nunca aconteceu na história do nosso país. E é aí que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, assim, se engana aí quem pensa que precisa de um evento catastrófico de novo ou alguma outra doença pandêmica para iniciar aí esse processo, tá? Quando a economia tá do jeito que ela tá agora, extremamente fragilizada, com a redução no PIB, e o índice não teve uma queda do tamanho que deveria, ou do tamanho que a economia está prevendo, é normal. Se isso acontecesse, seria normal. O Ibovespa não tá numa máxima, nem nada disso, ele não tá ultra bolha e blá blá blá, como muita gente fica dizendo por aí, porque se você pegar a cotação em dólar, a gente vê ali que ele não tá ainda numa explosão gigantesca, a gente viu uma desvalorização do real, tem muito investidor estrangeiro, então assim, acaba ali que isso se regula ali de certa maneira. Mas não seria atípico com os resultados que o Brasil pode vir a apresentar nos próximos meses. A gente está vendo até o governo federal com certa dificuldade para se livrar dos títulos do governo, né, dos títulos públicos ali. Então a situação pode sim se agravar, né? A gente não sabe até quando eles vão querer estender esse auxílio que eles estão dando ali, inflando dinheiro na nossa economia, e aí sim, eventualmente, pode criar de fato uma bolha, pode vir uma inflação muito alta ali, e que pode sim acontecer aí, culminar numa queda do Ibovespa bem grande, né? Primeiro numa alta para excesso de oferta na economia e depois eventualmente numa crise muito severa, e com isso seria normal ali se o Ibovespa caísse 30%. E agora, mesmo que não caia hoje nem amanhã, né? Ou daqui um ano, ou daqui 2 anos, mesmo que não caia no médio prazo, na sua história como investidor, como a gente fala aqui com pessoas que investem para o longo prazo, você deve ver ainda em vida quedas de 30%. Você deve ver ainda uma volatilidade maior do que a que você viu agora. Talvez você veja no futuro uma volatilidade ainda maior do que essa. Porque quando a gente fala para o longo prazo, a gente está falando que a gente vai ter ações ali pelo menos por 50 anos na vida aí, né? Investindo ali para sempre. Longo prazo é 10 anos, né? A partir de 10 anos. Mas eu não vejo como se vocês pensam ali em vender suas ações. Eu pelo menos não penso em vender minhas ações ainda em vida, né? Talvez eu deva morrer com ações ainda. Então é normal que a gente veja esse tipo de coisa. E aí, só para vocês entenderem, né? Muita gente foi recém-chegada agora na Bolsa de Valores e aí ouviu que sobre essa grande crise e tudo mais, e as pessoas falam que essa é a maior crise da história e tudo, e cara, não é, tá? Então assim, sempre que você vê essas pessoas falando essas coisas, a grande verdade é que ou elas não estudaram a história, ou chegaram há muito pouco no mercado e não estudaram a história, porque o Ibovespa sempre teve crises ali homéricas, né, e grande volatilidade, porque é assim que funciona a renda variável, né? É um mercado especulativo de modo geral, então no curto prazo, a bolsa é simplesmente especulativa. Como tem uma negociação de ativos ali, da mesma forma que o preço do carro, dos imóveis, eles oscilam de maneira absurda, só que a gente não fica acompanhando, a Bolsa de Valores também oscila de maneira absurda, né? Então, se a gente pegar aqui a volatilidade mensal anualizada do Ibovespa, né? E a própria B3 oferece isso aqui, então não é informação que eu inventei, não é informação que eu criei o gráfico aqui e fiz parecer que é desse jeito. Então, se você pega aqui, o Ibovespa, ele oferece ali, né, essa volatilidade ali desde janeiro de 68, pelo menos nesse gráfico que eu peguei aqui, e você consegue ver aí, ao longo da história, o desvio da variação anualizada para o total dos pregões, tá? Então, é muito interessante isso aqui porque você consegue ver a volatilidade. Então, se você for ali
no início da década de 90, né, bem ali no iniciozinho da década de 90, e em novembro de 98, né, porque você poderia falar, não, mas ali estava negócio da inflação, não tinha o plano real ainda, então você vai ver ali picos de volatilidade muito superiores ao do coronavírus agora, né, se você vê ali, tipo, junho de 2020, né, você vai ver ali algum pico gigante ali, né, porque está anualizado, você vai ver algum pico ali gigante, mas se você prestar atenção nesses picos, então aí você consegue ver ali que no início da década de 90 e também em 99 ali, né, então no início da década de 90 e também em 99 ali, 98, 99, você consegue ver os picos ali mais altos do que a crise do coronavírus agora. O que significa? Que a bolsa estava oscilando nessa época muito mais do que ela está oscilando hoje em dia, né, do que oscilou nessa crise. No pior momento da crise ali, ela oscilou em certo nível. Mas você consegue ver aí, né, então a gente está falando aqui de oscilações muito graves, normalmente em média a cada 10 anos, né, então você tem ali no início da década de 90, depois você tem 98, 99, aí a gente tem ali em 2008, né, um grande pico também, então assim, é uma coisa normal e é um padrão da Bolsa de Valores, tá? Então a gente percebe aqui que, na verdade, essa crise não foi a maior, né, quando você olha os picos ali, o tamanho desses picos de volatilidade, você percebe que essa crise não foi a maior, porque o que pega o investidor pequeno, tá? Muita gente pensa que é a queda, mas não é quanto mais grave a queda, mais o investidor ele costuma vender, não é isso. É quanto mais a volatilidade muda, quanto mais essa queda acontece de maneira rápida e quanto mais ela sobe de maneira violenta de novo, pelo menos para quem está começando, né? E aí tem uma segunda característica que pega depois, tem um outro tipo de crise que pega os investidores ali a mais de longo prazo, e aí eu vou mostrar para vocês que acaba pegando quem está com a mente meio fraca. Então, normalmente, né, numa crise dessa que impactou severamente a capacidade de produção, algumas coisas o governo está tentando fazer alguns estímulos, mas ele pode ali não conseguir fazer esses estímulos da maneira correta e podemos sim enfrentar uma crise muito grande aí no Brasil. A gente pode enfrentar uma crise muito grande nos Estados Unidos também, que está ali também com um déficit no PIB, na Europa também tá. E essa crise toda se somando ali, né, tem as exportações que o Brasil faz. O Brasil ainda é um país muito dependente de commodity e tudo, o que segura a gente um pouco mais com relação a esses países. Porque assim, tem produtos de primeira necessidade ali que as pessoas não deixam de comprar. Mas de modo geral, claro que se essas crises se agravam, a gente pode sim começar a enfrentar ali uma crise. Sem contar que nosso mercado é muito atrelado a esses mercados, tem muito dinheiro de fora aqui dentro. Então assim, seria impossível ali que uma queda dessa acontecesse, ou seria improvável que uma queda dessa acontecesse? Cara, não. E mesmo que não aconteça agora, o que eu quero te dizer, mesmo que não aconteça nos próximos anos e tudo, Raul, pessimismo não é isso, é realidade, tá? Então mesmo que não aconteça nos próximos anos, você não vai ter uma vida plena aí, né? Nossa, eu passei pela Bolsa de Valores e ela só subiu. Esse tipo de coisa não existe, né? Como você já deve ter percebido, as quedas acontecem e se acentuam com certa frequência. Isso não significa muita coisa se você souber o que você está fazendo, e aí é onde a gente vai entrar agora, tá? Então nesse caso, você estaria preparado para uma queda dessa? Assim, você estaria preparado para uma queda de 30%? Você estaria preparado para ver o seu dinheiro cair 30%? E aí é claro, né, que psicologicamente as pessoas sempre falam, nossa, mas eu sou muito forte, eu jamais venderia, blá blá blá, e normalmente isso é mentira. Então assim, por que é mentira? Porque você não viveu essa situação, então assim, você simplesmente está prevendo que você faria, você vai falar, mas eu peguei os dias ali de pandemia e não vendi, e lá. Cara, é óbvio, né, foi muito violento, muito rápido e começou a ter uns picos de oscilação de alta muito rápidos de novo. A gente viu novos investidores entrando, aproveitando aquilo como oportunidade graças à educação financeira. Então ali existiu realmente um desconhecimento acerca do que ia acontecer, foi muito rápido realmente e avançou de novo e os números começaram a se estabilizar. Agora aqui eu vou mostrar para vocês aqui o que pode acontecer, né, no mercado de modo geral, e nesse ponto aqui é onde a Bolsa de Valores e o mercado acaba pegando ali os investidores de longo prazo, até os mais corajosos ali, né, e os mais resilientes. Você pode achar que eu sou louco primeiro por estar falando de uma queda de 30%, né, muita gente vai falar que tá louco, sempre que tá um mercado normal ali relativamente, se você fala coisas ali sobre queda e tudo, ninguém quer ouvir isso, é realmente uma coisa que as pessoas têm incômodo de ouvir, que elas podem perder o dinheiro dela. Tem gente lá com 5 milhões, você fala pro cara, putz, pode cair 30%, ele quer matar o mensageiro, ele não quer ele quer que a mensagem suma, ele não quer que ela não quer fatos, né? Poder pode, mas ele não quer ouvir isso, né? Então nesse ponto aqui você pode achar que eu sou louco, mas eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Então, vamos voltar no tempo e vamos lá pro dia 14 de maio de 2008, né? É um dia muito específico, a gente estava ali no pico, né? Então a gente estava no pico da Bolsa de Valores daquela época ali, tava um mercado muito interessante, tava um bull market, né? Se você olha nesse gráfico aqui, você consegue ver ali que a gente veio de uma crescente, teve aos trancos e barrancos, a bolsa ela sobe caindo, né? Então é sempre normal existir correções, sobe, e isso, mas continua sendo um mercado de alta ali. Ninguém negaria
isso olhando hoje esse gráfico aqui agora. Na época talvez negassem, né? Então o que a gente vê ali, né, em 2008, a partir desse dia, do dia 14 de maio, ali as coisas se complicam e a gente começa a ver a Bolsa de Valores caindo gradativamente dia após dia, né? Com alguns diazinhos de alta e cair, alguns diazinhos de alta e caindo, né? E caindo mais do que subindo, porque aí ela vai realmente descendo ali como se fosse uma escadinha, mas você vê picos muito profundos aqui, realmente de quedas que aconteceram lá naquela época. Então, dos 73.885 pontos, as pessoas viram o índice cair ali 43,8%, né? Na pior fase ali, realmente da crise aí, que é essa crise que foi o subprime, né? Então, isso significa ali que se você tivesse um patrimônio de R$1 milhão na Bolsa de Valores, você teria transformado ele em R$562 mil, né? Aí você fala, Raul, mas quanto tempo, né, que essa pessoa levou depois de transformar 1 milhão em 562 mil para ver o índice voltar exatamente ao padrão que estava, né, para ver esse dinheiro voltar ali? Lembrando que aqui a gente está desconsiderando inflação, está desconsiderando qualquer coisa aqui, a gente nem sabe que ações essa pessoa teria na carteira, né, porque a gente está pegando o índice como um todo. Se essa pessoa tivesse mais small caps, tivesse mais empresas arriscadas, tivesse mais empresas ali que talvez nunca tenham se recuperado de fato, ela não teria visto ainda. Mas vamos pegar pela média, porque a média é sempre uma boa forma da gente entender um contexto histórico. Então essa pessoa teria visto o índice voltar para o padrão onde ela começou a investir só em setembro de 2017. Essa pessoa ficou 9 anos com uma carteira ali muito aquém do que ela tinha investido inicialmente. É óbvio, né, que se esse investidor for um investidor ali muito resiliente, ele foi fazendo novos aportes ali, e pode ser que na verdade ele aproveitou muito essa queda ali, o cara pode ter investido mais 500 mil na hora que caiu, e na hora que voltou um pouquinho, ele já ganhou muito dinheiro, que foi o que a gente fez aqui, né, na carteira do canal, e vocês viram que ela nunca precisou do índice voltar para o ponto que estava para ter rentabilidade, né? Ela se recuperou muito antes, mas a grande maioria das pessoas acabaram quebrando aqui ou saindo realmente do mercado muito prejudicadas, tá? A grande maioria dos investidores pessoa física, né? Muitos fundos ali também tiveram rentabilidades horríveis, muitos fundos deixaram de existir nessa época, isso acontece com certa frequência, os gestores desses fundos ali, às vezes a pessoa não entende e eles acabam ficando muito mal falados e tarará. Então isso aqui é uma tragédia, gente. Olha, a maioria das pessoas entrariam aí na estatística de realmente abandonar, porque você imagina que demora muito tempo para essa pessoa ver o dinheiro dela de volta, a não ser que ela tenha um plano ali e realmente estivesse muito bem diversificado e soubesse muito bem o que ela estava fazendo, ela deve ter desistido, porque são 9 anos ali realmente para voltar no patamar que estava. Então, quão tranquilo você estaria, né? É uma pergunta honesta, você não precisa nem responder, responde só psicologicamente, você não precisa, nossa, se defender, porque não é o que está acontecendo, a gente só está conversando. Então, quão tranquilo você estaria se um movimento desse se iniciasse hoje para se resolver daqui 9 anos, né? Você acha que você conseguiria aportar? Seja bem honesto consigo mesmo, porque quando você fala assim, nossa, eu aportaria na queda 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 10 é complicado, né? São poucas pessoas, eu não digo que você não faria porque eu não te conheço, né? Mas são poucas pessoas ali realmente que seguiriam mantendo a estratégia, e manter a estratégia nesse momento é o mais importante, tá? Então agora, sem nenhum cenário desses em mente, né? Você tá falando ali, é muito fácil você responder, né? Porque a gente tá aqui de bate pronto, você fala assim, é o óbvio. Por quê? Você tem uma lente para a história e nessa lente que você tem para a história você vê a coisa certa a ser feita. Então você tá vendo o ponto onde começa e o ponto onde termina, e o ponto onde termina é melhor do que o ponto onde começa, né? Então, depois o índice vai crescer e você sabe disso agora. Só que quando você está vivendo aquela história ali, né? Tem uma palavra alemã que é muito boa para isso aí, que é o espírito do tempo ali, o Zeitgeist. Quando você está nesse espírito do tempo ali, sem saber esse futuro, as coisas não são fáceis, né? E as manchetes ali dos jornais, daquela coisa toda, dos sites, eram muito pesadas na época. Se você olha aqui, durante todo esse período da Bolsa ali, as pessoas tinham algumas notícias positivas no meio, mas o clima até 2013 ali ainda era de certo pessimismo. A Bolsa não voltou a ser bem falada, né? Então, os grandes titãs do passado viraram verdadeiros micos da Bolsa. Olha só essa manchete, né? O principal motivo do pequeno investidor não ir para a Bolsa é exatamente o mercado estar indo tão mal. E quem lidera esse mal são as empresas de commodities. Isso aqui já é 2013, né? E a coisa ainda estava se degringolando ali. Você imagina para quem investiu em 2008, esperar 2013 e as notícias serem essa ali, pelo menos uma média de uma notícia, 2 notícias ruins e falando mal de bolsa, as pessoas todas ao seu redor falando que você teve uma péssima decisão, sua esposa falando que você fez um investimento ruim, ou seu marido falando que você fez um investimento ruim, e tudo dando problema. E aí você via ali nessa mesma época, por exemplo, 5 opções de investimento para quem perdeu dinheiro na bolsa, né? Então ali começando a falar sobre outros investimentos só na hora que a bolsa está caindo. Enquanto a bolsa está no movimento
de alta ou está no movimento de chegada de pessoas novas, é sempre otimismo e depois é sempre pessimismo e melancolia. Você não pode cair em nenhum desses dois ali estímulos, tá? Nem a melancolia e o pessimismo e nem o otimismo exagerado. Você tem que, no momento que as coisas estão bem, ficar pensando ali como que elas podem ir mal e como que elas podem caminhar mal, tá? Então, se a queda e o desespero das pessoas antes era assim, né? Você imagina ali que era um grupo pequeno de investidores pessoa física, né? Muito menor do que hoje em dia, talvez, acho que 6 vezes menor, talvez. Então, assim, era um número muito pequeno ali de investidores, né, que estavam sofrendo com isso aqui. Agora você imagina como que não seria hoje esse circo aqui montado com 2 milhões de novos investidores, né? Você já viu o fim, não tem nada a ver, tá? Mas você já viu o enterro de uma pirâmide financeira, né? Como que acontece, aquela coisa maluca, que tanta gente perdendo dinheiro, aqueles grupos, né? Então, assim, imagina esse clima de pessimismo. Você acha que, de fato, você estaria preparado para isso, né? A grande maioria das pessoas, sendo bem honesto, eu não acredito nisso, a grande maioria das pessoas, elas abandonariam para sempre a Bolsa de Valores, diriam que tudo foi um cassino e sairiam daqui de vez. Aí você fala assim, como que você sabe isso, Raul? Cara, quando começou o coronavírus ali no fim de semana da quarta-feira de cinzas e tudo, a expectativa de mercado abrir já era das piores possíveis. Eu fiz alguns vídeos falando sobre isso, eu já sabia que ia cair, porque todo mundo sabia, já tinha anunciado as quedas lá fora, a gente já tinha visto o nosso índice, né, cair violentamente. Eu tinha preparado alguns vídeos e fui colocando vídeos justamente para falar para as pessoas sobre a importância de, se a queda se acentuar, você fazer investimentos novos para se recuperar mais fácil dessa crise, né? E eu fui fazendo esses vídeos ali e na época eu tinha que apagar muitos comentários de gente me xingando, muito, muito mesmo. Então as pessoas que são amáveis aqui quando tudo tá bom, são muito legais aqui, na hora que a coisa começa a ficar realmente complicada, nos dias que se seguiram ali, as pessoas ficaram violentas, agressivas, falando que venderam tudo com queda mesmo, que não ia esperar cair mais. Olha, teve gente que no primeiro circuit breaker ele vendeu todas as posições e me mandou print falando que eu ia me fuder, falando que eu tava ficando doido, que tinha que vender tudo. Ou seja, a pessoa ficou esperando o menor sinal da queda para vender ali. Isso foi muita gente, tá? E aí tinha um grupo de pessoas muito resilientes aí, quem é dessa época lembra aí, que ficava respondendo todos os comentários comigo ali. Tinha uma galera que respondia, explicava, tentava explicar, mas as pessoas não entendiam. O cara falava, eu peguei meu dinheiro ali, virou, né, 70 mil, ai meu Deus, tá caindo, que loucura, que loucura. Peguei 100 mil, transformei em 70, ai meu Deus, eu vou vender agora enquanto é tempo, eu não vou perder mais, você vai perder muito dinheiro. E foram ficando desse jeito aqui. Então, qualquer pessoa que nos comentários, mesmo os usuários, que falasse que estava comprando ali, já ouvia um monte de rage, já vinha gente montar bíblia ali e textão. Dos comentários ofensivos e tudo, eu apaguei a maioria, mas se você voltar lá ainda, você vai ver muita gente que comentou coisas engraçadas, muita gente voltou nos vídeos para apagar os comentários, porque eu falei, olha, volta daqui tanto tempo, né? Lá no meu Instagram, nessa época que estava meio sinistra ali, eu fiz uma postagem falando que acreditava que o Ibovespa voltaria ali para os 100 mil pontos. E não era nem uma previsão, nem nada disso, né? Era simplesmente, eu tô tentando achar a data da postagem aqui para vocês poderem voltar lá e olharem, né? Mas era simplesmente uma postagem falando, olha, não acredito nesse pessimismo exagerado, eu compro bons negócios e eu acredito no Ibovespa em tantos pontos ali daqui tanto tempo, né? Eu acreditava nisso principalmente pelo movimento que eu tava vendo das pessoas entrando na bolsa e comprando, eu tava vendo o movimento ali de uma crise que eu não achei que seria tão grave quanto as pessoas estavam falando, porque eles abaixaram demais a bolsa na era da informação muito rápido. O que eu fiquei pensando, na hora que essas informações foram um pouco mais positivas, e eu não acreditava que o coronavírus ia acabar com o mundo, então eu achava que as pessoas iam voltar para a Bolsa de Valores. E aí foi realmente muito rápida essa passagem ali, não foi tranquila para a maioria das pessoas, foi um batismo de sangue ali mesmo, né? E aí acabou passando rapidinho ali. Mas não se enganem, não é porque você passou por essa crise aqui, que foi extremamente pesada, teve quedas graves, que você está pronto para enfrentar 10 anos disso, sabe por quê? Porque aquilo passou muito rápido. Tinha eu aqui, tinha um monte de gente falando sobre isso, tentando ajudar os investidores mais novos, falando, olha gente, pelo amor de Deus, espera, calma, não vai acabar. Então você foi assistindo esses vídeos ali e isso aqui foi te dando mais confiança para você continuar fazendo o que você estava fazendo, mesmo com medo, mandando aquele tanto de gente, mesmo quem estava com muito medo que segurou ali, acabou conseguindo não perder dinheiro. Mas agora vamos dar uma olhada no índice Nikkei, que aí você vai ver o quanto essa história pode ser muito diferente, né? Quem investiu ali em 1991 lá no Japão,
ação, né, e não fez novas apostas nem nada, essa pessoa, em 1991, depois da crise, até hoje, ela não viu o índice Nikkei, né, o índice Nikkei voltar ao patamar que ele estava. Então, assim, de 2 de março de 1991 a 2 de outubro de 2020, o Nikkei ali nunca se recuperou em pontos no tanto que ele estava antes. Você imagina ali essa pessoa esperando, né, essa possível recuperação ali nesse prazo. Se ela tivesse simplesmente comprado e ficado esperando, obviamente ela teria desistido antes disso, gente, porque é muito difícil e teve quedas muito maiores, né? Então, assim, quando eles pensaram que já tinha caído o suficiente, em 2003 veio mais quedas, 2008, putz, a queda afunilou ali, 2011 todo, queda, e depois começou novamente a registrar alguma alta, mas nunca voltou ao patamar que estava antes, tá? Reduz aí dessas perdas ainda, a inflação, a perda do poder de compra do dinheiro, que é muito importante, e você vai ver que isso é uma história realmente trágica. E aí é o seguinte, como a gente não pode ficar só falando aqui sobre o possível problema e não ensinar a resolver esse problema, como que escapa disso, né? A resposta aqui para você escapar desse problema ali é muito complicada, é muito mais complicada do que eu gostaria. Eu queria ter uma fórmula mágica para te falar aqui, mas a grande verdade, né, é que não tem como uma fórmula mágica. Aqui no canal a gente fala muito sobre ações brasileiras ali. Por quê? Porque vocês gostam de ver esse conteúdo, porque isso dá audiência, né? Porque isso funciona de modo geral. Mas você imagina ali um venezuelano, né, que tinha ali simplesmente investimentos no país dele, que nunca tinha investido fora. Você olha para esse cara hoje e fala, putz, você era bobo, é óbvio que você ia perder dinheiro, né? Você ia chamar ele de louco. Mas não é tão diferente isso de um brasileiro que investe só no Brasil, tá? Não é muito diferente, parece muito diferente, porque agora lá tá numa situação estranha. Com a lente da história de novo, você tem que olhar sem essa lente. Então, você tá olhando pro passado e aí fica fácil você prever. Mas imagina que uma pessoa concentra todos os seus investimentos, você encontra um americano na rua e fala, não, eu invisto todo o meu dinheiro no Brasil. Todos os amigos dele vão chamar de louco. E você é louco também, por investir todo o seu dinheiro no Brasil. Então, assim, você diversificar entre diferentes países, esse é o primeiro passo ali, e você desequilibra as chances pro seu lado. Antes eu achava que as pessoas tinham que investir lá fora quando elas já tivessem algum patrimônio, pelo menos ali uns 100 mil reais e tudo. Por quê? Porque as taxas eram caras, a declaração de imposto de renda era um porre, não tinha corretoras ali em português, né? Você ia no Charles Schwab ou em outras empresas ali, a Ameritrade e tudo, e você tinha um suporte ultra complicado, uma explicação sobre a declaração de IR muito difícil aqui no Brasil, pegar dólar pitax, aquela coisa, aquela maluquice. Quando começaram a se criar essas corretoras, né? Com suporte em português e de fato ali, né? Com a declaração de IR e tudo em português e facilitando para você, te mostrando que campo que você tem que preencher, te mostrando que programa que você precisa baixar. Cara, descobrir um GCAP antigamente, descobrir esses programas era um inferno, tá? Hoje em dia é muito simples. Então, eu acho que isso mudou. Eu acho que você tem uma obrigação ali de investir no exterior, mesmo com pouco dinheiro. Mas eu vou perder nas taxas e tudo. Cara, dinheiro é melhor do que dinheiro nenhum, né? Algum dinheiro você ter ali é melhor do que dinheiro nenhum, mesmo você perdendo um pouquinho para taxa, mesmo você tendo um gasto com isso, mesmo você ainda não sabe fazer um remessa ali, uma remessa internacional, e prefere usar o DOC ali ou o TED, né, do aplicativo, que agora daqui a pouco vai ficar mais barato ainda, porque a gente vai ter ainda algumas mudanças nesse sistema, né? Vamos ver, tomara que o Pix aí acabe isentando talvez o TED, você não deve pagar, mas é uma taxa a menos, então cada vez mais fica mais fácil para o investidor pequeno investir lá fora. Então, diversificar em diferentes países, cara, isso é fundamental, essa é a aula básica da coisa, eu tô tentando trazer isso mais para vocês, tentando trazer vocês para isso, mas aí não adianta, porque eu faço o vídeo, eu só prego para convertido. As pessoas que precisam desse vídeo, elas não participam, e por isso que eu fiz esse vídeo aqui, para ajudar a gente a trazer você para esse negócio, né? Diversificar em diferentes classes de ativos, cara, isso é importantíssimo. Raul, mas renda fixa tá rendendo só a Selic. Não é fato, a renda fixa não é só o Tesouro ali, Selic, tá? Renda fixa tem uma diferença enorme, ali você tem Tesouro prefixado e tudo, não tá no momento bom ali, pelo menos na minha opinião, para comprar títulos públicos, eles estão sendo negociados com deságio muito grande, o que significa ali, né, que o governo em algum momento vai ter que aumentar essas taxas, ele não conseguiu manter a taxa no nível que ele queria, ele vai ter que fazer alguma coisa, senão ele não vai conseguir mais pegar dinheiro emprestado, e aí ele não consegue cobrir ali, tá, o tal do déficit, né, orçamentário dele. Então, você consegue encontrar fora desses, né, você consegue encontrar fundo de debêntures, CDB, você consegue encontrar vários outros investimentos em renda fixa. É importante que você aprenda a pesquisar esses investimentos e ter dinheiro ali. Por quê? Porque quando a bolsa cair, você tendo dinheiro em renda fixa ali, seu cérebro vai ficar mais tranquilo, você vai ficar relaxado. Se você não tiver dinheiro nenhum, você vai ficar sempre estressado e você vai acabar vendendo na baixa. Outra coisa muito importante é você manter uma reserva de valor ali, né? Então, assim, o dinheiro perde o poder de compra. Qualquer brasileiro sabe disso. Cara, você ia ali no supermercado, né, para sua mãe lá em 2013, alguma coisa, você estava comprando uma lata de cerveja por 45 centavos, essa mesma lata hoje está R$3. Então é o seguinte, o seu dinheiro está perdendo poder
poder de compra. O real perdeu mais de 30%, foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo nesse ano, né? É importante você ter uma reserva de valor. Você comprar um Bitcoin, que é uma moeda deflacionária, vai oscilar e tudo, mas ele mantém o valor. Você comprar um pouco de ouro ali, vai oscilar, só que ele mantém o valor. O seu dinheiro que tá lá, né, aquele real que você tá vendo ali, ele oscila também, ele oscilou 30% para baixo só esse ano. Só que você não percebe, porque o valor nominal ali, aquele valor que tá escrito, ele não oscila. E é aí que tá o seu grande erro, né? Achar que o valor nominal não oscilar significa que o dinheiro não oscilou. Não é assim, qualquer brasileiro sabe disso. Você tem um real hoje e tem um real 20 anos atrás, por exemplo, é uma coisa muito diferente. Você ia no mercado, às vezes você comprava 10 pães, comprava um monte de coisa, ele dava um monte de coisa, você ainda voltava para casa com uma moedinha de troco. Tenta lembrar qual foi a última vez que você foi com 10 reais e voltou com troco de qualquer coisa. Não existe, né? Porque 10 reais hoje não compra nenhuma Coca-Cola. Então, assim, lembra desses fatores e começa a garantir ali uma reserva de valor, tá? Dá uma estudada sobre isso. E agora outra coisa, e essa é a dica talvez mais importante do vídeo aqui, é: tenha negócios perenes e não invista em cotação. Por quê? Se você tivesse investido na cotação esperando essa cotação subir, você ia ficar extremamente afetado, você ia querer vender tudo. Agora, se você investiu num bom negócio, cara, você vai ver esse negócio apresentar os números, ele vai apresentar o lucro e você vai entender que aquele negócio continua te remunerando e você vai conseguir comprar mais e você vai ver ali os números e tudo e vai crescer. Em algum momento, quando a crise passar, a cotação vai voltar ao normal, porque a bolsa de valores no longo prazo ela segue o lucro. Eu já mostrei para vocês N estudos sobre isso, inclusive lá no Instagram aqui, não vou mostrar de novo, vocês já estão sabendo disso aí. Então, no longo prazo, a bolsa de valores segue o lucro. Se você tem empresas lucrativas na maioria da sua carteira, se você não investe em porcaria porque alguém está falando, se você não investe em diquinhas, se você sabe o que você está fazendo, e passar por isso aqui vai ser complicado, talvez psicologicamente, mas vai ser muito mais fácil e possível do que para quem investe em qualquer besteira. Então, tenha muito isso na sua consciência, tá? Investidores que são realmente ali paranoicos, né? Eles dormem mais tranquilo, porque se preocupam com tudo quanto é possibilidade e com isso ali, não arriscando colocar em dinheiro de porcaria, né? Ou arriscando uma quantidade muito pequena da carteira, conseguem ter um resultado interessante. Então a crise, quando ela chega violenta, da maneira que ela vai chegar em algum momento, pode não ser agora, eu falei, pode ser daqui 5, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 1 ano, sempre pode chegar, tá? E quando a crise chegar, você vai ter que... Quando eu falava sobre crise, eu fiz um vídeo aqui falando sobre crise, tá? Lá no... Eu vou colocar aqui, falando sobre ouro, eu já fiz vídeo muito antes, em setembro eu fiz um vídeo falando sobre uma possível crise, tá? Setembro do ano passado eu fiz um vídeo. Não é que eu sou profeta nem nada, uma crise vai chegar, sempre vai chegar. Esse vídeo vai sempre acertar, porque uma crise sempre vai vir. Não invista em empresas totalmente, a maior parte do seu patrimônio em empresas endividadas e tudo, porque a dívida, né, ela deixa essas empresas mais frágeis. E quando ela deixa essas empresas mais frágeis, ela te faz perder dinheiro ali, porque você acaba vendendo, tá? Ou mesmo porque essa empresa frágil, ela pode ter muita dívida ali e pode acabar quebrando, tá? É possível a empresa falir. Sempre volta. Se ela falir, não, tá? Então, pensa bem sobre isso. E aí, uma outra coisa que é muito importante aqui, e nesse momento tem gente que vai torcer o nariz, meu Deus, sei lá o quê, mas você precisa ter múltiplas fontes de renda. Então, se você é uma pessoa ali que vive apenas do seu emprego, pega o dinheiro e investe, cara, não é suficiente. Procura uma forma de ganhar uma renda extra, procura uma forma de fazer alguma outra coisa, procura uma forma de ter mais de uma renda, porque numa crise, normalmente, se você vê um fechamento de empresa, alguma coisa acontecendo, essas cotações não estão caindo acidentalmente, elas estão caindo porque o desemprego está aumentando, porque a situação do Brasil está se complicando. Se você só tem uma fonte de renda e você perder essa fonte de renda, lona. E aí sem reserva de emergência, porque tem muita gente que não faz, que vai acostumando aí na onda dos outros, e aí não faz uma reserva de emergência, não tem dinheiro em caixa. Então, tenha mais de uma fonte de renda. Atualmente eu tenho mais de 7 fontes de renda, né? Então é uma coisa ali muito tranquila. Essa empresa aqui não deu, essa empresa deu. Você vai gerenciando ali, mesmo que uma empresa ou outra vá à falência, numa crise e tudo, eu não vou ficar completamente desprotegido. E aí, se você não consiga fazer, caso você não consiga fazer isso agora, mas você ganha muito bem ali, pode ser uma boa para você ali ter uma diversificação maior, talvez, né? Num fundo imobiliário ou num rate americano. Em diferentes países é sempre melhor, porque numa crise, às vezes você tem chance de não pegar tudo junto, né? Então, se você investe no ETF ali, que pega dívidas de países emergentes, por exemplo, né? Pode ser uma boa coisa, um EMB ali, você pode ver um investimento em países de dívidas de países emergentes, Uruguai, tal, que é muito difícil o mundo inteiro quebrar ao mesmo tempo, né? Você pode pegar ali um ETF de empresas na Europa, na Alemanha, ali, uns países mais estáveis, é muito impossível, é quase impossível, né? Que a crise vai abarcar o planeta todo para sempre, né? Então, você estaria ali mais protegido. E por último, se você quiser aí manter uma reserva de oportunidade, é inteligente. Eu tinha uma reserva de oportunidade
principalmente em real. Eu tenho convertido a maior parte dessa reserva de oportunidade para Bitcoin, porque eu não ando querendo ter real, tá? Eu vejo a desvalorização do real, eu não vejo um cenário muito otimista para o Brasil nos próximos meses, tá? Não tô vendo, acho que o governo ele tem feito ali alguns ajustes para driblar ali as questões fiscais que são importantes de certo modo. Eu não sei se essa estratégia deles vai funcionar ou se dá para manter essa estratégia por muito tempo. Então por isso eu não tenho confiado muito, não quero entrar nesses meandres aí, porque é uma coisa muito complicada, mas tenha uma reserva de oportunidade, talvez, se você achar que deve, né? E se você tem uma confiança um pouco maior que eu, talvez no governo brasileiro. Mas você pode também ter uma reserva de oportunidade, talvez em dólar, né? Uma dolarizada ali. Então, cogite também, tá? Outra coisa aqui que pode ser muito interessante, cogite ali fazer investimento anjo, estude, né? Investimentos de startup, tem muita plataforma aí no ar, não vou fazer propaganda aqui de graça para ninguém, mas tem muita plataforma no ar que tá dando indicadores ali de empresas, de startup, você pode ler ali, você que já sabe analisar uma empresa grande, talvez você consiga analisar uma empresa pequena. Dá uma estudada nas startups, veja se você consegue fazer alguns investimentos anjos em hipótese dessa e considerando que vai perder todo o capital, sempre considere assim, dinheiro colocado ali, não quero de volta, porque ela pode multiplicar muito o seu dinheiro. Então tem alguns movimentos que estão acontecendo que são muito interessantes nesse momento agora e que a gente pode aproveitar bastante. E o negócio quanto mais tipos diferentes de investimentos você tiver, mais protegido você vai estar, tá? Seja sempre cético com promessas de multiplicação de capital de forma extremamente segura, com gente que está sempre falando que a bolsa vai subir a milhão e vai dar certo para todo mundo, porque a gente sabe que na vida real as coisas não funcionam desse jeito. Então, se você escolhe ali os seus investimentos em 10 minutos, seguindo dica de alguém, a chance que ele suma na mesma velocidade é gigante. Então o vídeo de hoje foi só, não foi lá das coisas mais divertidas, mas se você gostou, se inscreve no canal. Um beijão, o vídeo de hoje foi só e até o próximo vídeo.